Olá, queridos amigos. Eu sou a Aline Mariano. Está começando aqui pela Rede Luz Espírita mais um Papo do Bem. Aquele papo gostoso, aquela conversa gostosa. E hoje a gente vai falar sobre a necessidade do bem. Ou seria a importância do bem? Não. É sobre a necessidade do bem mesmo. A gente trouxe para falar dessa temática conosco o José Antônio da Cruz. Ele vem lá de Catanduva. A gente vai chamar ele aqui carinhosamente de Zé. O Zé é militante espírita, palestrante, dirigente de estudos em casas espíritas e vai contribuir aqui conosco com essa temática. Oi, Zé. Tudo bom, Aline? Tudo bem. Eu agradeço, né, ao convite que vocês fizeram ao programa Papo do Bem para estar aqui com vocês, tratando desse assunto tão interessante, não é, que é a necessidade do bem. Então, nós vamos procurar, dentro das nossas experiências, estudos, não é, com um foco dentro da luz da doutrina espírita aqui, falar um pouquinho sobre a necessidade do bem. Todos nós conhecemos a importância da necessidade do bem, né? O que dificulta essa prática dele? O que é dificultoso para a gente colocá-lo em prática? Quando nós analisamos, né, em termos gerais, a maneira como nós estamos vivendo em sociedade, nós vamos chegar, né, com muita lucidez a uma resposta. O que nos impede realmente de pôr esta bondade, não é? Este bem, mas o bem virtude, aquele bem que você faz por fazer o bem, sem esperar a retribuição, o reconhecimento, o bem por natureza, ainda é o orgulho e o egoísmo, não é? Essas chagas que nos impedem de pôr em prática, ou seja, de ampliar, né, de transformar os nossos talentos em virtudes, visto que o bem é uma necessidade. Quando nós nos afastamos dessa onda de bondade, essa onda da prática do bem, é muito natural que a criatura comece a adoecer psiquicamente no seu mundo e a projetar isso para o mundo externo, criando dificuldades na convivência, não é? E aí começa a ampliar esse egoísmo, onde a criatura começa a querer tudo para si, né? E essa visão egóica me faz também ficar fechado no meu mundo de orgulho, de preconceito, e eu acabo, ao invés de ir ao encontro das necessidades do outro, eu acabo batendo de frente, querendo expor somente o meu ponto de vista, né? Quando nós observamos com a luz da doutrina espírita, e quando eu uso, né, esse clichê luz, eu quero fazer aqui uma referência ao bom senso, ao esclarecimento, não é? Que nos conduz a um direcionamento. À medida que eu vou me conhecendo, eu vou tendo necessidades, eu vou também compreendendo que eu tenho dificuldades. Essas necessidades, ela vai se dando, vai crescendo, vai ampliando à medida que eu vou conhecendo a mim mesmo. E é um processo muito interessante, porque a criatura, quando desperta para a proposta do bem, ela começa a compreender que no universo tudo serve. É uma onda de gratidão constante. Então, quanto mais você entra nesta frequência de gratidão, fazendo o bem por fazer, sim, como uma proposta mesmo, não é? É natural do ser, que assim deve ser. Quando eu entro nesta onda, nesta frequência de gratidão, eu começo então a não exigir mais que o outro faça comigo, não é? Aquilo somente que eu estou oferecendo. Eu faço por fazer. Nós podemos dizer que seria uma troca de perspectiva. Saímos da condição de servidos para servidores. E isso pode, além de iluminar, né, a nossa vida como a vida das pessoas, trazer um bem para nós que a gente não consegue imaginar. O que é que pode acontecer se nós deixarmos de praticar e de incentivar a prática do bem? Eu vou pegar aqui uma carona em uma resposta, né, que está no Livro dos Espíritos, apesar de tratar da temática família, não é, mas nós podemos nos nortear por ela, vamos dizer assim. Uma recrudescência do egoísmo. E por que isso? Porque nós já atingimos um patamar intelectual elevado. Temos muito esclarecimento, muito conhecimento, não é? Mas apesar de todo esse conhecimento e de todo esse esclarecimento, não é, nós
ainda não somos totalmente civilizados conforme se deve se compreender dentro das leis de amor, que é aquela onde eu devo fazer ao outro justamente aquilo que eu gostaria que fizessem, ou seja, o comportamento que eu gostaria que tivessem comigo. Não é? Isto se dá por meio da construção de hábitos. Não é? Estes hábitos, eles são oferecidos para nós assim que chegamos aqui, né? Na reencarnação que estamos neste momento vivenciando, por exemplo, fomos recebidos em um lar e dentro desse lar tem todo um condicionamento de hábitos, de ensinamentos, né, de esclarecimento, enfim, que foram me formando com o passar do tempo. Eu, como uma alma que necessito de aprendizado, também preciso ser impulsionado para este caminho do bem, para que eu possa ir lapidando em mim, não é, aqueles instintos inferiores e cada vez mais sentindo essa necessidade de fazer o bem. Quando nós nos apartamos desse compromisso, ou seja, vamos afastando, nós vamos criando uma onda de egoísmo na sociedade. Então, cada um começa a pensar em si, não é? Começa a fazer somente aquilo que lhe convém. Essa maneira de agir acaba causando, não é, na sociedade como um todo, uma onda de egoísmo muito grande, conforme colocamos aqui. E por isso essa recrudescência, esse revivecer. Por já sermos seres que atingiu este patamar, não é, da conquista intelectual, sabemos muito. Caso nós nos afastarmos desse interesse, dessa proposta, não é, de vivenciar o bem, sem esperar nada em troca, pode ser que essa mesma inteligência que me colocou no patamar das conquistas acadêmicas, ela pode vir a me sabotar. E eu, então, acabar pensando somente em mim e talvez minha inteligência pode não ter nenhum compromisso com o amor e com a bondade. Zé, você tocou num ponto muito importante, que é a família. Nós sabemos, falamos e divulgamos da importância da família. Mas nesse assunto em especial aqui, se a gente está falando em práticas, em exercícios de prática do bem, a família, então, ela seria uma mola, ela seria algo essencial nisso tudo. É esse raciocínio mesmo que a gente tem que adotar? Exatamente, é a mola mestra, não é? Foi-se difundido algumas décadas atrás que a instituição familiar estaria falida, mas não é verdade. Nós realmente dependemos uns dos outros para nos construirmos dentro de lei de sociedade. Não é? Basta que um corpo esteja produzido para o espírito habitar nele. Assim vai afirmar os espíritos em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14. Quando nós estudamos a proposta desse capítulo, por exemplo, nós vamos entender que a missão dos pais ou dos tutores terrenos é de aproximar a alma que recebeu no seu reduto familiar de Deus, dando noções de moralidade a partir da construção desses hábitos. Não é? Fenelon, um espírito formidável que eu vejo dentro das questões da linha da educação e que nos fala em muitas ocasiões, não é? Dentro das obras espíritas de Allan Kardec, ele afirma na questão 917 do Livro dos Espíritos que o meio para nós conseguirmos exterminar, vou usar essa palavra, não é? Erradicar o egoísmo e o orgulho da face da terra e assim podermos realmente vivenciar essa onda de bondade, né? Esse interesse na prática do bem, sem esperar nada em troca, é moldando esses caracteres do espírito. Aí ele dá um exemplo muito interessante. Se nós, não é, nos interessarmos realmente pela educação do espírito, assim como nós nos interessamos pela educação que forma, não é, os caracteres intelectuais, nós vamos ter um sucesso, assim, sem sombra de dúvidas, porque se nós avançarmos para o caminho da educação, aquela educação que moraliza, notícias como as que vemos hoje, com relação à falta de bondade na face da terra, vai ser lenda para as gerações futuras. Assim como nós, ao estudarmos as linhas da história, vamos ver grandes revoluções que aconteceu no passado, muitas vezes usando o nome de uma suposta divindade, nós vamos observar que aquilo para nós não passa de lenda, não é? E que foi uma grande bobeira discutir sobre aquilo ou travar guerra sobre aquilo. Então o bem, ele está inerente
na alma, mas nós precisamos transformar esses talentos em virtudes para que eles sejam manifestados na sociedade. Como você abordou o livro dos Espíritos, não podemos fugir disso, vamos aproveitar. Lá na questão 932, Kardec, ao formular essa questão, ele questionou por que no mundo tão humilde a influência dos maus espíritos sobrepuja a dos bons? Essa é uma questão interessante e que a nossa própria inteligência deveria responder com muito bom senso. Na verdade, a pergunta é clara e a resposta é muito objetiva, porque os bons são tímidos. Né? O mal, ele tem uma estratégia muito interessante. Ele se utiliza da intriga e ele é audacioso. Ao propagar uma onda de pessimismo, por exemplo, eu posso ter um olhar doentio e o meu olhar está focado apenas no pessimismo. Uma alma doente, com um olhar focado no pessimismo, por mais que aconteçam coisas boas ao seu redor, ela não consegue enxergar e ter interesse, ou seja, não é da prioridade dela, não é focar naqueles acontecimentos. Então, ela tem um interesse muito peculiar pelo pessimismo, por ondas de lamentação, por ofensas. Dentro desse processo egóico, eu acabo propagando e de maneira muito inteligente, informações sobre maldade, catástrofes, enfim, sobre discórdia, né? Distribuindo mais ofensas ainda e usando da minha inteligência, que pode ser uma inteligência notável, como disse há pouco, no campo da conquista acadêmica, mas que talvez eu não venha a ter nenhum compromisso com o bem, ou seja, a assumir nenhum compromisso com o bem. Não é? Você está gostando desse papo, né? Porque a gente está adorando. Nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer muito o Zé. Nós temos muito ainda a falar desse assunto. Eu, você, o Zé, de onde você estiver aí. Vamos pensar um pouquinho mais nisso? A necessidade do bem. Como é que eu estou colocando isso em minha vida? E aí, a gente vai aproveitar para continuar essa conversa. Você vai encontrar a gente aqui nos nossos canais, eles estão aparecendo todos aqui embaixo. A gente quer você aqui pertinho da gente. Se você gostou desse papo, divulga ele, manda para os seus amigos, manda para as pessoas que você gosta, mas não vai esquecer de começar a praticar ou de praticar mais ainda esse bem tão importante e tão necessário para todos nós. Nós ficamos por aqui, até o próximo Papo do Bem.